E aí, geração, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Borges, criador do programa Geração Q, que tem a missão de despertar o seu verdadeiro poder para que você crie uma nova realidade na sua vida. E o tema de hoje é para a gente falar sobre sonhos. Eu fiz alguns vídeos sobre sonhos, vou deixar aqui alguns cards para vocês que não assistiram ainda, mas hoje a gente vai falar sobre um tema específico. Por que desistimos dos nossos sonhos? Fala para mim, ou fala para você, reflita sobre isso. Você já desistiu de algum sonho? Quantos sonhos você já deve ter desistido até hoje? E eu te faço uma pergunta, o porquê que você desistiu desses sonhos? Então é sobre isso que a gente vai falar. Bom, primeiramente, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like nesse vídeo que com certeza tem muitos conteúdos aí para ajudar você no processo de autoconhecimento e expansão de consciência. Bom, primeiramente, para a gente refletir um pouquinho sobre sonhos, né? Eu não estou falando daquele sonho que a gente tem no momento que a gente vai dormir, e sim no sonho de objetivo, de destino, né? Aquilo que eu quero manifestar na minha vida, algo que eu queira alcançar, o que eu queira se tornar para eu me desfrutar de alguma coisa que vai me trazer uma alegria ou felicidade. Então, enquanto você não tem uma clareza, você não sabe qual o caminho que você está pegando, né? Qualquer caminho que você está pegando, você não sabe a direção. Então, quanto mais clareza você tem, e isso está ligado a seus sonhos, mais fácil é de você trilhar essa jornada para você alcançar aquele objetivo em específico. Então, por que hoje muitas pessoas desistem dos seus sonhos? Em primeiro lugar, porque elas acham que elas não são capazes de alcançar aquele objetivo. E o porquê que ela acha que não é capaz? Aí que a gente entra um pouquinho aí no nosso condicionamento. Porque desde o momento que a gente nasce, a gente é condicionado que temos que ter para ser. E esse é o maior vilão. E conforme a gente vai avançando na vida, nos anos, muitas vezes a gente acaba entrando numa rotina, criando hábitos na nossa vida. E aqueles hábitos acabam gerando uma zona de conforto, que muitas vezes nem é tão confortável assim, mas ela começa a ser conhecida. E tudo que acontece na nossa mente que deixa aquele ambiente conhecido, fica fácil, né? E qualquer coisa que eu tente mudar daquele ambiente conhecido, eu entro em vários conflitos que eu tenho internamente. Seja porque eu passei por alguns traumas, porque eu adquiri algumas memórias, algumas emoções que geraram alguns gatilhos me dizendo que eu não consigo ir além ou que me starta alguns medos. Então o fato da gente desistir dos nossos sonhos está ligado a gente estar desconectado do nosso real poder, do nosso verdadeiro poder, que é o poder que a gente tem de manifestação, de criar a nossa realidade. Como já dizia um grande mestre, JC, conhecido como Jesus Cristo, ou Yeshua, ou Emmanuel, dependendo da filosofia, da vertente que você já estudou, ele falou isso, que lá na Bíblia está falando até, né, que é o livro mais conhecido aí da população ocidental, vós sois deuses. E essa é a maior verdade que nós podemos conceber. Só que a gente não acredita nisso, porque a visão de Deus que a gente tem é muito deturpado da realidade, né? Principalmente devido a alguns condicionamentos que a gente recebe aí durante a nossa trajetória. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam que o fato da gente desistir dos nossos sonhos está ligado a uma baixa autoconfiança, a muitas vezes a maneira que a gente se compara ou que o condicionamento que as outras pessoas falaram pra gente com nossos limites, né? Então, a gente acha que não é capaz de alcançar alguma coisa. E o fato de você achar que você não é capaz te torna não capaz. Lembre-se, nós criamos a nossa realidade. Então, para criar uma realidade diferente da realidade atual que você está vivendo agora, primeiramente você precisa criar ela mentalmente, né? Que a nossa mente
ela dá a forma, ela dá a direção. E uma vez que você criou essa forma, essa direção, tem essa clareza, você precisa sentir. E o sentir, muitas vezes, está ligado a como você se enxerga, ao que você compreende que você pode e o que não pode. E está ligado muito ao que a gente chama de fé. E o que seria a fé? Não aquela fé milagrosa ou aquela fé cega que muitas pessoas têm, né? Que às vezes religiões falam pra gente, mas sim aquela fé de certeza, a certeza de que aquilo é possível, de que aquilo já aconteceu ou que está para acontecer. Essa fé é um sentimento que queima no seu coração, né? Aquela vontade, aquela certeza que você tem. Então o fato das pessoas desistirem dos seus sonhos é porque ela não tem aquela fé. Ela não acredita nela mesma. Ela acha que ela é pequena, ela tem uma síndrome de pequenez, né? Onde ela não se vê capaz de ir além do conhecido que ela tem. E aí isso está ligado muitas vezes ao pessimismo. Lembre-se, tudo nessa realidade que a gente vive funciona por ressonância. E o fato da gente criar essa realidade de acordo com a nossa vibração atual, ela vai reforçando aquilo que eu acredito. Então, se eu tenho uma visão pessimista da vida, se eu tenho uma visão que a vida é difícil, muitas crenças que criaram meus filtros mentais, seja da sua família, seja da mídia, né? Quando você liga algum programa de TV, ou mesmo na internet, quando você busca algumas questões ou está tão conectado com as coisas externas a você, que você acha que o mundo é perigoso, que é impossível você, com as suas capacidades, conseguir algo que talvez uma outra pessoa conseguiu, porque você se vê muito longe, desconectado daquela pessoa. Tudo isso cria uma visão pessimista. E o que acontece? Como você cria a sua realidade? Você é um co-criador, só que muitas vezes inconsciente. Aquela visão pessimista que você tem, ela acaba te conectando com uma frequência, com um canal que vai te trazer diversos eventos, diversas coisas, diversos pensamentos, muitas vezes, que vão reforçar aquela visão pessimista da vida. E aquele sentimento vai acabar trazendo e reforçando, fazendo você entrar num looping, porque você pensa, você cria, e aí aquele sentimento reforça, dá aquela potência para acontecer os eventos, manifestar coisas na sua vida que vão reforçar aquela criação, aquele sentimento. E aí aquilo acaba ficando num looping, e a pessoa não consegue sair daquilo. E aí, muitas vezes, aquela vida que ela está vivendo já entrou num conformismo, numa zona de conforto, que pelo menos ela está sobrevivendo, enquanto ela não sentir uma dor muito profunda ou escutar algo interno dentro dela que faça ela quebrar aquele padrão ou que ela procure uma ajuda para mudar aquela realidade que ela tem, ela vai ficar naquele padrão. Então, muitos sonhos que ela tinha no passado, ela vai abandonar, ela vai desistir, porque ela vai perder, vamos dizer, aquela alegria, né, de conquistar as coisas, aquela alegria que você tinha quando você era criança, né, na sua primeira infância, talvez, dependendo da história de vida de cada um. Então, o que acontece, pessoal, é que todos nós já tivemos muitos sonhos, só que o condicionamento que nós mesmos criamos, muitas vezes de forma inconsciente, mas que a gente não pode tirar essa autorresponsabilidade da gente, porque nós, de uma certa forma ou de outra, acabamos escolhendo ou acatamos aquelas sugestões que nos fizeram, né, como verdade. Então, isso nos fez desistir dos nossos sonhos, seja porque eu não me senti capaz, porque eu acho que o outro consegue mais do que eu, por diversas crenças que eu tenho a respeito de mim. Então, tudo isso faz você se ver pequeno. Só que, na verdade, quando você se conecta com a sua essência, quando você se liberta
do personagem que você está vivendo, você começa a entender quem é você. E você entende que você não é essa autoimagem mental que foi criada aqui sobre você. Muitas vezes pessoas de fora te enxergam muito maior do que você realmente se enxerga, porque é o seu real tamanho. Então você primeiro precisa trabalhar o seu interior para mudar essa visão pessimista da vida, colocar um positivismo, mas não aquele positivismo sem nexo, aquele positivismo sem propósito. Então por isso que resgatar primeiramente aqueles sonhos, tá? Então, se eu acabei desistindo dos meus sonhos, eu vou resgatar os sonhos que eu tinha, para aí sim eu criar uma nova esperança na minha vida. E com a nova esperança eu vou trazer um positivismo, porque eu vou ter um porquê. Eu vou ter como lutar por um porquê novo, buscar algo novo na minha vida, né? Que está ligado muitas vezes talvez ao seu propósito, ou que você queira experimentar, experienciar de coisas novas na sua vida, porque você já cansou daquela realidade atual. Então, em primeiro lugar, a gente tem que trazer e resgatar o positivismo na nossa vida. Faça uma reflexão aí na sua vida, veja o quanto você é pessimista, né? Então imagina que você mudou algo, seja na sua aparência, ou você está diferente, ou está vivenciando uma nova fase da sua vida, e nessa fase da sua vida as pessoas perceberam essa mudança que você fez. E muitas dessas pessoas, vamos dizer que 10 pessoas te elogiaram nos últimos dias, né? E essas pessoas, essas 10 pessoas que te elogiaram, né, te deixaram, te trazeram uma satisfação boa, você se viu feliz, você se viu reconhecido ali, só que uma pessoa, às vezes, fez uma crítica a você. E o que acontece? Uma pessoa que fez uma crítica, você às vezes deu uma potência, você deu um foco muito maior para aquela crítica do que 10 pessoas que fizeram o seu elogio. Então você percebe que uma pessoa que fez a sua crítica, que olhando geralmente aí, né, a gente consegue ver que um é muito menor do que 10, só que dependendo da proporção do sentimento que você dá para aquele um, a potência daquele sentimento, ele pode virar maior do que os 10. Então se você deu uma importância para o que aquela pessoa falou, por aquela crítica do que ela falou, você acabou acatando, absorvendo aquela energia dela. E os 10 que te colocaram uma energia positiva, você acabou não dando atenção para aquela e entrou no lance pessimista da vida. Então percebe quantas vezes você já deve ter feito algo desse tipo, né? Eu falo por mim, eu já fiz várias e várias vezes, né? E cada vez mais eu me policio para não me conectar com coisas que não agregam na minha vida. Seja ela um comentário, seja ela um pensamento, seja ela as pessoas que eu dou atenção, o meio, os lugares que eu frequento, as notícias que eu deixo entrar na minha cabeça, né, na minha mente. Então tudo isso está ligado com aonde a gente se conecta. Quanto mais pessimista eu sou, menos eu consigo me enxergar como algo grande, né, como um ser grande, que tem um poder pessoal, que tem uma autoestima elevada, que tem um merecimento. Então, em primeiro lugar, eu preciso prestar atenção, né, no padrão das coisas que eu me conecto. Seja ela os noticiários que eu vejo, a mídia, o conteúdo que eu consumo, as pessoas que eu ando e prestar atenção onde está o meu foco. Se o foco de fato, quando eu tenho um desafio, eu foco no problema, né, naquela dor, no algo negativo ou pessimista que pode acontecer, ou se eu estou focando na solução, no algo de bom que aquilo pode me proporcionar. Então, em primeiro lugar, reflita sobre o quanto você está pessimista, né? Isso pode estar totalmente ligado aí do porquê que você acabou desistindo de algum sonho. E depois a gente tem a parte de competição, onde a gente acaba muitas vezes comparando com as pessoas, né? Na verdade, a gente é induzido a esse mundo de competição, seja no nosso trabalho, seja porque lá na infância um amiguinho tinha alguma coisa que talvez você não tinha uma condição financeira melhor, tinha um brinquedo,
ou tinha uma roupa, ou tinha alguma característica ali que você não tinha e ele falou que você não tinha e você acabou absorvendo aquilo, aquilo ficou no seu inconsciente, né? E às vezes você está num caminho de competição, sempre querendo competir com o próximo para você se ver maior do que aquela pessoa ou se tornou, do que você julga do que ela é, né? Ou o que ela tem, e percebe que a gente entra num paradoxo tão grande que a gente começa a sempre se comparar, a sempre olhar a grama verde do vizinho, né? Temporariamente. Por quê? Muitas vezes você se comparou no passado com alguma pessoa e você muitas vezes o que aquela pessoa tinha, ou o que aquela pessoa se tornou, você hoje acabou tendo ou se tornando algo do que você julga maior do que aquela pessoa. Só que a partir do momento que você se tornou maior do que aquela pessoa, né, no sentido de competição, você parou de se comparar com ela e começou a se comparar com uma outra pessoa. Então você percebe que você está sempre se comparando, né? Nós, que eu digo, e eu me incluo nessa também, e cada vez eu estou me policiando mais para sair dessa comparação, né, de pessoas, de coisas. Então quanto mais a gente se compara com as outras pessoas, mais a gente se frustra. Por quê? Cada pessoa tem sua história de vida. Cada pessoa entrou aqui nesse plano de consciência, vamos chamar nessa jornada da vida aqui, num certo patamar. E cada pessoa tem um propósito, tem algumas virtudes, algumas características individuais. Então pensa que nós viemos sozinhos para essa jornada e vamos sair daqui sozinhos, né, para uma outra jornada, para um outro nível. E esse outro nível vai determinar do quanto de estado de consciência você agregue, né, durante as suas experiências aqui. E o fato da comparação, a única comparação que você deve ter é com você mesmo. Se o seu hoje está um pouco mais avançado, vamos dizer assim, do que o seu ontem, será que hoje você conseguiu agregar algum conhecimento, fazer algo que você, comparando com o seu ontem, você deu um salto, você subiu um degrauzinho, né? Por mínimo que seja, será que se você comparar com um mês atrás, 6 meses atrás, 10 anos atrás, uma década atrás, o quanto você está diferente de como você era? No sentido de evolução mesmo, de autoconhecimento, de percepção sobre a vida, sobre a realidade, sobre suas conquistas às vezes, né? Então faz uma reflexão aí se você está se comparando mais com você mesmo ou se está comparando mais com outras pessoas, né? E sempre quando a gente se compara com as outras pessoas, a gente acaba se frustrando. E muitas vezes a visão da vida que eu tenho sobre o que as pessoas têm é totalmente distorcida, porque uma coisa é o que você percebe, uma coisa muitas vezes agora com essas redes sociais em evidência, né? A gente às vezes acaba percebendo uma coisa que não é a realidade, porque às vezes a gente olha, né, o que a outra pessoa quer dizer, a mensagem que a outra pessoa quer passar, que muitas vezes não é a realidade dela, só que quando você olha a pessoa postando alguma foto, vamos dizer, no Instagram ou em alguma outra rede social, de uma viagem, de uma conquista, de qualquer coisa que ela coloque lá, do corpo dela, de uma maquiagem, de sei lá, qualquer coisa, você olha aquilo e fala, nossa, como aquela pessoa está. Só que muitas vezes você, que conhece às vezes aquela pessoa mais profundamente, você sabe que a vida dela não está nem perto do que aquela pessoa quer transparecer, né? Então, ela cria uma ilusão para ela mesma, né? Para ela viver numa ilusão e muitas vezes aquelas pessoas acabam entrando naquela ilusão dela e ela se frustra. Então, o que eu quero dizer aqui é que pare de se comparar com as pessoas que você julga que tem algo a mais que você, ou que tem alguma característica, ou algum status, ou algum bem material, né? Ou alguma coisa que você gostaria de ser, e compare somente com você, porque no fundo, se a gente tirar todos esses rótulos, todas essas características visíveis, né? Somos todos iguais, como essência, como ser divino que nós somos, né? Então busque sempre essa comparação
interna com você. Por isso que o autoconhecimento te ajuda muito nessa parte interna. Então essa competição, ela também é um outro sabotador muito grande para você desistir dos seus sonhos, porque você acha que a outra pessoa está tão longe de você que você acha, não, eu não sou capaz, olha o que ela é, olha o que ela tem. Então está totalmente desconectado com a sua essência, com quem você é de verdade. Você está identificado com os seus rótulos, com os seus papéis. E quanto mais você estiver identificado com isso, menos você está conectado com a sua essência. E tudo isso, né, que eu falei agora, dessa competição, dessa visão pessimista, desse condicionamento que a gente tem, acaba criando diversos medos. E os medos, né, o que a gente acaba absorvendo, que muitas vezes é o medo do julgamento, do medo do que as pessoas vão falar sobre, sei lá, vai que eu tente algo novo na minha vida e não consiga. Então eu vou me frustrar, ou eu vou parecer ridículo, ou eu não vou conquistar algo, eu vou ser um fracasso. E aí como que eu vou me posicionar dentro da minha sociedade, dentro do meu meio, ou comigo mesmo, como que eu vou me ver? Então nossos medos, que está ligado à nossa zona de conforto, à nossa zona de conhecido, né? Então quanto mais eu tenho um hábito, quanto mais eu estou condicionado dentro do meu conhecido, da minha zona de conforto, mais eu tenho medo de sair dela, porque eu tenho medo de perder algo, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, ou eu tenho medo de fracassar, porque também está ligado ao medo do julgamento. Então, quanto mais eu me liberto desses medos, né, que não é tão simples assim, muitas vezes você vai ter que olhar para o seu interior, ou vai precisar de alguma ajuda externa, seja uma terapia, ou alguma técnica, ou algum treinamento, algum curso que vai ressignificar esses medos, essas memórias, as emoções que você tem interna, para você se libertar dessa ilusão do seu falso eu, daquelas memórias, daquela programação que está condicionando você a se sentir pequeno, né? E tudo isso também faz você desistir dos seus sonhos, desistir dos seus objetivos aí. Então o nosso medo, nossas competições, essa visão pessimista da vida, né, são grandes sabotadores aí para a gente desistir dos nossos sonhos. E para a gente se libertar desses medos, dessa competição, dessa visão pessimista, em primeiro lugar eu preciso começar a me alimentar de coisas positivas na minha vida, né, e ter essa visão, essa nova visão da realidade de que tudo é possível. Nada é impossível. Então, olhe, em primeiro lugar, todas as coisas que nós, seres humanos aqui, acabamos criando, né? Se você olhar, por exemplo, para esse celular que você está vendo agora, está me assistindo, esse computador, a televisão, tudo que existe, né, nesse plano aqui, os prédios, carros, toda essa tecnologia, tudo que existe que o homem construiu, pensa o quão criativo nós somos, né? O quanto a gente consegue de fato criar. E se você parar para pensar que tudo isso começou com uma ideia na mente de alguém que muitas pessoas falaram que era impossível, e hoje você vê que não é impossível, só que o que tornou aquilo possível foi a persistência daquela pessoa ou daquele grupo que, conforme ela foi persistindo, foi se conectando com algumas novas ideias, com a ajuda de pessoas, ela foi conseguindo manifestar aquilo na vida. Então, se você parar para pensar hoje, a tecnologia, os avanços que a gente tem hoje comparado aí a algumas centenas de anos, talvez alguns milhares de anos, o quanto a gente já evoluiu, né? Isso eu só estou falando do que o homem criou. E agora, se você ir olhando um pouquinho além, sobre a nossa natureza, né? Sobre todos os animais, todas as plantas, toda a fauna, a flora, tudo que existe dos minerais, né? Do que existe nos oceanos, no ar. Faz uma reflexão profunda, né? Desconecte um pouquinho e vamos refletir sobre essa imensidão desse planeta que estamos vivendo aqui, do sistema solar,
do universo, das galáxias, olha o que é possível de ser criado. E como eu disse lá no começo, como o nosso grande mestre nos ensinou, que ele veio, tentou aqui vir trazer essa libertação para a gente, trazer essa consciência, essa expansão, esse relembrar de quem nós somos, né? Que ele falou que nós somos deuses. Quanto mais você adentra nesse mundo de autoconhecimento, de expansão de consciência, mais você vai resgatando esse poder pessoal e se conectando com a sua essência, que a sua essência é divina, você percebe que nada é impossível, né? E se não foi possível hoje para o homem, para o conhecido, e para as pessoas que já adentraram mais profundamente nesse mundo, que algumas escolas iniciáticas já falaram, como está em cima é como está embaixo, que o universo é mental, você percebe que tudo que estamos vivendo aqui é simplesmente um jogo, né? Um palco da vida, onde se você quiser criar algo novo que o homem não criou, é possível você criar. Basta você, em primeiro lugar, ter essa conexão maior, né? E lembrar do que o que não foi criado hoje pelo homem, há 100 anos atrás, também não foi criado diversas coisas do que a gente tem hoje. E se alguém criou, né? Por que você não é possível de criar aquilo? E se o seu sonho, muitas vezes, for algo que já existe, né? Seja um lugar que você queira vivenciar, ou algo que você queira conquistar, não seja nem algo tão grandioso assim, ou algo desconhecido, está muito mais fácil ainda, né? Então, o que é impossível? Né? O que é possível? Quando você começa a refletir sobre isso, você começa a ver que nada é impossível, né? Muitas vezes o que a gente chama de milagre, de sorte, de acaso, de destino, é simplesmente algo que nós não temos o conhecimento ainda. Mas quando chegarmos no nível de consciência, chegarmos no nível de compreensão, pode ter certeza que esse desconhecido, esse impossível, esses milagres, você vai entender que é simplesmente um novo padrão de consciência que você vai se conectar com ele, um novo plano de consciência, né? Então lembre-se de que tudo nesse universo é ressonância, tudo é energia, tudo é vibração. Então, se você tem alguma ideia, algum sonho, pode ser a coisa mais mirabolante que você imagine, que o homem talvez não tenha feito ainda. O quanto você acredita que é possível você fazer. O quanto você sente, o quanto você se conecta, de onde vem aquela ideia, aquela criação, aquela criatividade. Será que é algo genuíno? É algo forte? O quão forte é suficiente? Dependendo da sua potência, do que você sente, muitas vezes você não vai conseguir criar ou manifestar aquilo sozinho. Só que quanto mais você se conecta com a sua essência, mais você acredita que aquele sonho é possível de realizar, o como, não importa o como vai ser manifestado aquilo. Porque lembre-se que a sua mente, ela cria, ela dá forma. O seu sentimento, ela potencializa aquela energia que vai fazer você manifestar e criar aquilo. E conforme você dá aquela energia, né, você coloca aquele foco, aquela energia naquilo, você vai criando possibilidades, né, e talvez trazendo pessoas, caso você queira manifestar e vivenciar esse sonho em conjunto, para você trazer ele para uma realidade, trazer ele para uma vivência, para uma experiência. E caso for um sonho que você queira vivenciar ele sozinho, você mesmo, ao fato de você persistir naquele sonho, de você ir atrás daquele sonho, por mais que você veja que não está tão longe, ou melhor, que está tão longe do que da onde você acredite que você está hoje, né? Você começa a perceber que quanto mais energia
Quanto mais você vai trilhando aquela jornada, aquele caminho, mais perto ela vai chegando. Então, o como, ele vai sendo trilhado, né? E quanto mais você vai trilhando esse caminho, você vai percebendo e sentindo que aquele sonho vai chegando mais perto de você. E quando você alcançar aquele sonho, você vai usufruir, você vai sentir, você vai vivenciar aquele sonho, né? Aquele objetivo, aquele lugar que você gostaria de chegar. E você vai perceber o quê? Que o que mais valeu não foi aquele lugar, não foi aquele pódio, não foi aquele ter, e sim a jornada, aquele caminho que você trilhou. Então, a vida, né, está relacionado à jornada, sobre o caminho que você está trilhando. Então, entre aqui o nascer, entre o morrer, que a gente fala, né? Quantos sonhos, quantos desejos, quantas coisas você já não experimentou, já não vivenciou e quantas coisas você ainda vai vivenciar, né? Que a gente chama de sonhos. E então, quando você começa a perceber que são ciclos, você vai vivenciando ciclos e ciclos e ciclos na sua vida, você vê que aqueles sonhos, aqueles ciclos, de fato, são experiências, são jornadas para te dar um novo conhecimento, te carregar com uma nova informação para você simplesmente ir para um próximo nível. E quando você começa a perceber que você está aí na escola da vida, você percebe que, você pode tudo. Você começa a querer cada vez mais vivenciar novos sonhos, concretizar novas coisas. E quanto mais você resgata esse poder pessoal, quanto mais você começa a realizar sonhos, mais sonhos você tem. E vai realizando isso, né? Seja sozinho ou com outras pessoas, e vai tendo um propósito. E esse propósito seu vai te conectando com outras pessoas que estão alinhadas com esse mesmo propósito, e você vai criando uma egrégora para vivenciar, né, outras coisas em conjunto, e vai sentindo que a vida não é sobre alcançar os sonhos individuais, e sim sonhos coletivos. E essa é a maior chave que vocês vão vivenciar aqui. Então a mensagem final que eu queria deixar para vocês é: não desistam dos seus sonhos. Se você tem algum sonho ainda hoje que você já desistiu, resgate esse sonho. Sinta o quanto aquilo é uma verdade para você, o quanto você gostaria de vivenciar, e viva, vá atrás, corra atrás daquele sonho, porque com certeza esse sonho muitas vezes pode estar mais perto do que você imagina. Então, acredite, pois você é muito maior do que você acredita ser.